Este anime segue a história de Keita, um estudante do ensino médio que vive com suas duas meias-irmãs, Ako e Riko. Elas começam a desenvolver sentimentos românticos por Keita, o que leva a situações cômicas e embaraçosas. Enquanto o nosso protagonista está dormindo na sala de aula, vemos ele sonhando com o passado, onde ele estava encurralado por dois cachorros, mas as suas duas irmãs ajudam ele, e elas falam para o Keita se virar quando ele crescer, mas ele não queria, pois o Keita era um garoto chorão. De volta para a sala de aula, os colegas do Keita ficam com inveja dele por ter duas irmãs gatas, que na verdade são meia-irmãs, tá? E eles começam a pensar que o Keita está com sono e dormindo na sala de aula porque ele e suas irmãs estão fazendo coisas à noite. Mas ele diz que não, pois eles são irmãos e irmãos não fazem isso. Quando finalmente chega em casa, depois de um dia de escola, Keita é recebido por suas duas irmãs com um belo abraço. Depois dele dar uma bronca nelas, as duas têm a brilhante ideia de recepcionar ele da maneira certa dessa vez, se ajoelhando para ele. Mas isso não deixa ele feliz, apenas envergonhado, tá? Elas ainda perguntam para ele se ele quer que elas façam a janta dele ou preparem o banho dele. Até que a Riko pergunta se ele prefere que ela se prepare para ele e mostra o sutiã. Ako fica envergonhada e fica com ciúmes, pois Keita viu o sutiã de Riko e decide mostrar o dela também. Mas o prota ignora e vai tomar o seu belo banho. Enquanto isso, as duas irmãs estão fazendo lá o jantar. Mas Ako decide que vai pegar roupas limpas para Keita. Mas quando ela vai pegar as cuecas dele, meio que ela fica cheirando. Até que Riko aparece e chama Ako de pervertida e diz que tem uma coisa muito melhor: uma cueca que Keita acabou de usar. Quando as duas estavam discutindo ali, o ensopado que elas estavam fazendo acaba queimando. E quando o Keita sai do banheiro, as duas continuam a disputar a sua atenção. Mas o Keita percebe que os pais dele não estão em casa e pergunta onde eles estão. E as irmãs dizem que os pais viajaram para uma reunião com outros representantes do bairro. E com isso só ficaram eles três ali sozinhos durante toda a noite. Antes de dormir, Keita tranca a porta do seu quarto, com várias fechaduras e cadeados, por motivo óbvio. Mas mesmo assim, durante a noite, as duas irmãs aparecem em cima da cama de Keita, apenas de pijama e calcinha. Ele se pergunta como elas entraram ali, mas quando ele tenta sair, vê que suas mãos estão amarradas. E então, a Riko e Keita começam a passar a mão nele. Eu vou dar uma pausa aqui para abrir um parênteses. Keita é filho do pai dele, o filho do pai, e as duas são filhos da mãe, tá? Ou seja, o pai do Keita se casou com a mãe delas, e por isso que eles acabaram virando irmãos, tá? Não é irmão de sangue, antes que pergunte alguma coisa. Se eu lembro é isso. Mas de repente ele acaba acordando e ele percebe que tudo aquilo não passou nada mais e nada menos de um sonho. Mas ao acordar, vê a porta aberta e as duas em cima dele. O Keita sai correndo e vai direto para a escola. Mas a Ako e a Riko acabam achando um papel amassado sobre uma reunião de pais na escola de Keita. E como os pais dele viajaram, não tem como eles irem para a reunião, né? Só que as duas têm uma ótima ideia. Elas simplesmente vão para a escola do Keita e vão para essa reunião de pais. Quando as duas chegam na escola, acabam chamando a atenção de todos os alunos e acabam causando uma grande confusão na escola. E também a gente descobre aqui que o protagonista é conhecido entre as garotas da escola como um pervertido que fica fantasiando com suas irmãs. Ou seja, todo mundo ali fica dizendo que ele fica com as irmãs dele, tá? Ficam fazendo essa fantasia entre eles. E por isso que eles acham que o Keita é pervertido. Enquanto o Keita estava indo ajudar suas irmãs, que ele acaba vendo elas, acaba esbarrando de jeito não tão comum com uma outra estudante chamada Mikuni. Ele literalmente caiu de boca na mas ele pede desculpas e em seguida vai tentar ajudar suas irmãs, que estão encurraladas por um monte de masoquistas que querem apanhar de duas garotas. Mas Keita aparece para ajudar suas irmãs e acaba dando uma bronca nelas por estarem ali sem necessidade. Então as duas vão embora triste por terem causado problemas na escola do Keita. O Keita acaba vendo o papel da reunião dos pais que ele tinha levado para casa e descobre que as duas estavam ali para ajudar ele. Então ele vai até elas e pede desculpa por ter sido meio babaca. E depois com isso, todos eles vão para
para casa e descobre que os seus pais já chegaram. E enfim, e aqui é a parte importante porque ele explica melhor a situação, tá? Eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo para quem não entendeu. Aqui descobrimos que o pai do Keita é meio maluco. Ele diz que não são irmãos de sangue, então está tudo bem se eles forem fazer sexo. Durante a noite do outro dia, Ako está ajudando Keita na lição de casa de matemática, onde o protagonista está com dificuldade em prestar atenção na matéria, já que Ako está usando roupas meio chamativas. Ela tenta ajudar o prota nessa questão de matemática, mas mesmo assim ele continua tirando notas baixas nas provas. Então ela diz que vai ajudar sempre o Keita a estudar mais. Só que a Riko fica com ciúmes e também quer ajudar. Mas a Ako lembra que a Riko só passa nas provas porque usava o lápis dela com o dado e tirava a sorte. Uma aluna exemplar. Keita então começa a estudar mais, mas não consegue se concentrar devido às roupas de Ako. Ela pergunta se o protagonista gosta dela vestido como uma professora. Keita diz que não, mas elogia Ako por causa de sua aura. A Ako então pergunta para ele se ele quer ver as roupas dela de baixo. O Keita diz que não, mas a Ako já vai mostrando. Só que ela acaba desistindo no meio do caminho e diz para ele que ele pode ver mais tarde, depois dos estudos. Enfim, depois disso, a família se reúne para jantar. O pai do Keita pergunta se os estudos estão indo bem. A Ako responde dizendo que vai ajudar ele a melhorar nessa questão. E a Riko acaba ficando com ciúmes e pede para ajudar ele também. Mas a Ako fala que não, já que ela não sabe de nada, não tem notas boas. Em outras palavras, ela chamou ela de burra. E do nada, as duas começam a discutir quem cuida melhor de Keita. O protagonista só ignora e vai continuar a estudar durante a noite. Mas ele está cansado e começa a dormir durante a explicação de Ako, que para acordar o seu irmãozinho, tira a roupa e mostra o sutiã para incentivar ele. Durante a prova de matemática, já pela manhã, o prota fica contente que estudou com sua irmã e está confiante, mas durante a prova ele só lembra das partes íntimas de sua irmã e não consegue se lembrar da matéria que estudou. Ou seja, a única matéria que ele se lembra é peito, peito, bunda, bunda, peito, bunda, é só isso. Ele fala para Ako que não conseguiu ir bem na prova, e então ela muda o método de ensino, já que ele só lembra das coxas e seios dela. Ela decide escrever coisas na coxa e nos seios para que o Keita se lembre da matéria. E realmente isso daí funciona, já que no dia seguinte ele se lembra do que estudou. O protagonista acaba sediando uma garota ali, mas na prova ele foi bem, e então a Ako decide continuar esse método de ensino e escreve coisas pelo corpo todo, e mais uma vez funciona. Os colegas de Keita começam a desconfiar dele, porque ele tá tirando notas muito altas. O prota diz que a Ako está ensinando ele. Os colegas de classe até pensam que a Ako ensinou outras coisas, além da matéria, para o Keita, mas o protagonista diz que não, apenas as matérias está sendo ensinada. Em outra sala, Riko está estudando sozinha, como descascar um pepino, segundo o livro dela. De acordo com esse livro, ela deve esfregar o pepino e esfregar o pepino bastante. Já na noite, o Keita mostra sua prova para Ako, que fica feliz com o resultado e decide tirar toda a roupa como forma de recompensa, e também decide ir para cima do protagonista, mas ele acorda e vê que tudo aquilo foi um sonho. Keita até se sente um pouco culpado por sonhar assim com sua irmã, mas a culpa vai embora quando ele vê sua irmã do lado dele na cama. Ako diz que veio testar o protagonista, mas acabou dormindo do lado dele sem querer. O Keita não quer fazer o teste de sua irmã, mas ela diz que vai dar um beijo nele por recompensa, caso ele acerte o teste. Keita se questiona se isso não seria uma punição em vez de um prêmio. Ako não gosta disso, da insinuação do protagonista, e fica com raiva, e diz que vai dar um beijo nele a cada resposta que ele errar. De início o protagonista acaba acertando todas, mas erra a última, e infelizmente ele terá que dar um beijo na irmã dele. Ele até beija ela, mas as coisas começam a se empolgar, e quando parece que vai ser evoluído para outra coisa, a Riko aparece do nada e separa eles. A Riko fica com raiva no início, mas ela tá ali para dar o lanche que ela fez para o protagonista. O Keita agradece e fica feliz, mas acaba vomitando o lanche porque faltou tempero. No outro dia, quando o Keita chega em casa, ele vai agradecer a Ako por ter ajudado ele, já que as notas dele realmente aumentaram, e dá um abraço na Ako. A Riko vê a cena e fica com um pouco de ciúmes. Enquanto o Keita está dormindo, ele sonha com o passado, onde suas irmãs dão um beijo na boca dele, e quando ele acorda, vê a Ako em cima dele querendo dar um beijo nele. O protagonista tenta desviar
tenta de todas as formas recusar aquilo, mas leva um beijo. E a Riko acaba aparecendo e também dá um beijo no protagonista. E então as duas fazem revezamento de beijo com o Keita. O prota não gosta da situação e decide dar uma bronca nelas. E para se desculpar, elas decidem dar um beijo de desculpas nele. Que logo ele fica bravo e decide banir os beijos. Ou seja, nada de beijo. Logo pela noite, Ako faz um ensopado e leva para o protagonista comer no quarto. Ela tenta dar um beijo nele de boa sorte, mas o protagonista já falou que beijos são proibidos. Antes de dormir, o Keita e seu pai conversam um pouco, e Keita fala que gosta da Ako, cozinhando para ele toda noite, mas diz que queria comer algo diferente, alguma coisa doce, e a Riko, que estava no banheiro do lado, acaba ouvindo, e ela acaba tendo uma ótima ideia. Ela vai atrás de receita de doces e começa a fazer o melhor doce do mundo, mas não dá certo, e o doce parece um câncer. No outro dia, na escola do protagonista, está tendo uma apresentação de aula de economia doméstica, onde as garotas preparam doce para os estudantes. Uma das calouras, a Mikazuki, decide mostrar seu doce para o protagonista e seus colegas. É um doce de banana com chocolate. É um doce grande e gostoso. Enquanto o protagonista está na escola, Riko percebe que não é boa cozinhando e pensa em comprar doces. Ela não acha certo comprar eles, mas não tem escolha, né? Já que ela não consegue fazer doces. Mas os doces são meio caros, então a Riko vai até o seu pai pedir empréstimo. Só que o pai dela não está no escritório. Ela acaba entrando ali e encontra um DVD um pouco suspeito sobre mulheres e doces. A Riko então vai até o quarto do protagonista enquanto ele está estudando e passa um batom de chocolate nos lábios. E ela fala para o prota comer. O Keita se recusa, já que beijos são proibidos. Mas Riko burla o sistema e diz que aquilo não é um beijo, mas um doce para ele. Ele acaba aceitando, né, que não tem outra escolha. Enquanto isso, a Ako está na cozinha, cozinhando. Só que ela pressente algo estranho e vai até o quarto do prota, dar uma olhada. E bem, o protagonista tá passando batom de chocolate na Riko. E então eles começam a se pegar ali. A Ako tenta ir até o quarto do protagonista, mas a Riko preparou armadilhas para não deixar a Ako atrapalhar eles. Então a Riko, cansada de tanto beijar o protagonista, chama ele para a cama. E aqui as coisas começam a ficar estranhas, tá? Então cuidado. O protagonista fica por cima da Riko e quando os dois vão finalmente fazer algo, a Ako aparece e vê o batom de chocolate. Ela fica com raiva do Keita por não ter seguido as regras. E então ela sai do quarto com raiva do Keita e da Riko. E diz que não vai ter janta para eles. E com isso ela quebra o batom de chocolate. O protagonista fica bastante triste. Mas a Riko tinha outro batom de chocolate. Só que é um que ela mesmo fez, né? Só que quando o protagonista vai provar, ele acaba passando mal. Na tarde de outro dia, Riko está procurando por Keita. Ela procura no banheiro, na cozinha, na panela e até entre as pernas de Ako, mas não acha mesmo assim. A Ako então fala que o Keita está na biblioteca estudando e elas decidem fazer um jantar para ele. E enquanto elas estão fazendo o jantar, se lembram de quando eram menores e se sentiam sozinhos por causa que o Keita ficava ignorando elas. A Ako até comenta com uma das suas colegas de classe que gosta muito de seu irmão mais novo. Caralho. A professora acaba ouvindo isso e fica achando que a Ako é uma tarada da pior espécie. Depois a professora passa em frente à sala de Riko e vê ela falando que também gosta do irmãozinho. E começa a achar que o Keita é pervertido e suas irmãs são duas masoquistas. As colegas de Ako e Riko falam para ela pararem de pensar tanto no irmão delas e saírem com outras pessoas. As duas até recebem cartas de amor de outros rapazes, né? E elas decidem dar uma chance, né? E começam a sair com outros garotos. Porém, acabam se decepcionando e decidem que nunca mais vão sair com outros garotos. As duas então decidem ver o protagonista durante a aula de educação física. Elas ficam meio escondidas para não serem notadas pelo Keita, que ele vai ficar participando de uma corrida ali. E quando é dado a largada, o protagonista acaba caindo que nem um tijolo no chão. A Ako e a Riko até dizem que o protagonista não vai conseguir ganhar a corrida, mas ele é o protagonista e ganha a corrida mesmo saindo em desvantagem. As irmãs do Keita ficam felizes por ele ter conseguido vencer a corrida. Esse é o poder do protagonismo.
Voltando para a biblioteca, o Keita está estudando, e vemos que ele acabou pegando no sono, e começa a ter sonhos estranhos com suas irmãs, até que ele acorda gritando de medo. Mas ele está na biblioteca, então mandam ele ficar quieto e fazer silêncio. Ele fala que já está estudando demais e decide ir para casa, mas é barrado pela Mikazuki, que fala que o protagonista tem estudado muito e não tem ido para o clube. Ela até puxa ele para ir para o clube, só que ele acaba caindo em cima da Mikazuki, e ela pensa que o Keita ia dar um beijo nela, mas o Keita fala que tá muito cansado e precisa ir para casa. No caminho de casa, Keita vê um templo e decide rezar um pouco. E então vemos que a Aki e a Rika estão ali, e elas dizem que rezam todos os dias desde que o prota começou a estudar. O Keita fica bastante feliz e agradece as duas pelo apoio. Enquanto eles rezam, eles acabam se lembrando de quando eram menores, pois o Keita rezava para se casar com as suas duas irmãs. Mas isso era quando ele era inocente, tá? Eles até começavam a pegar ali e vasculhavam os desejos de outras pessoas, mas isso faz Keita se lembrar de quando ficou muito triste que descobriu que não podia se casar com duas pessoas no Japão. Enquanto eles estão olhando os pedidos de outras pessoas, acaba que o prota se pergunta se passou no exame ou se falhou. Então ele fica um pouco preocupado, mas a irmã dele decide consolar ele, e ali eles continuam a rezar para passar no colegial e não deixar as suas irmãs sozinhas. Enfim, o anime é ecchi e eu considero ele 5.5. Não é lá grande coisa e pra mim é só um anime echizão com algumas piadinhas ali. E se você quiser ver a continuação disso daqui, deixe um comentário. E aproveite e veja esse outro vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado por vir até aqui e tchau!